Gente, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre Palestina, né? Um tema que já é conhecido lá no meu canal, quem já pôde dar uma chegadinha e acompanhar em outras situações que a gente já cobriu, de conflitos lá na região mais acirrados, porque os conflitos lá não param, né? Eles são contínuos, são mais de 70 anos de muito sofrimento naquele lugar. E eu já queria ter feito essa live, mas estava esperando a oportunidade. E receber a Lucelina aqui, gente, é muito bom, porque ela... faz um ano que eu estou tentando falar com ela. Quando eu estava refazendo o card para fazer a divulgação, eu estava observando que tem um ano que a gente tinha combinado de se encontrar, mas ela é super requisitada, muito comprometida, com a agenda super cheia, não conseguia. Aí aconteceu o imprevisto, ela não pôde vir no dia, a gente ficou de remarcar e aconteceu hoje. E achei que foi num momento propício mesmo, né? Porque eu já estava querendo falar sobre esse assunto e com a oportunidade de estar falando com ela, então foi incrível. Deixa eu ver se ela já chegou por aqui. Lúcia. Nada ainda. Cadê ela? Lúcia, meu bem, cadê você para vir falar sobre isso? Então eu vou começar a falar um pouquinho, né, da Casa de Mima. Vocês já conhecem aqui esse espaço, é um espaço onde a gente gosta de dialogar sobre diversos assuntos de diversas áreas do conhecimento, e a gente preza muito pela liberdade de expressão, aqui, pelo diálogo, pelo respeito a todo tipo de pertencimento religioso. E nós queremos mesmo denunciar o fundamentalismo, isso sim. Isso é algo que a nossa casa não adere, não concorda. Porque a gente sabe o quanto o fundamentalismo tem sido alvo motivado a situações de segregação racial, de intolerância religiosa, e guerra, e morte. E isso é algo assim que deixa a gente muito triste, né, de ver. E esse espaço aqui é um espaço, sim, onde eu denuncio isso. E a gente vê que nessa situação da Palestina, o fundamentalismo religioso está presente e fazendo muitas mortes, muita gente morrendo, muita gente sofrendo, muita gente ficando sem suas casas. Enfim, gente, a guerra tá aí, né? E a gente sabe que o sionismo está por trás de tudo isso. Eu vou convidar alguém aqui para vir conversar comigo, para não ficar aqui sozinho enquanto a Helena não chega. Eu vou convidar a Buja a chegar. Vem cá, Buja, vem cá. Vem cá conversar comigo um pouquinho. Ah, Mafra, venha você também. Venha conversar comigo aqui um pouquinho. Para poder a gente esperar a Lucelina junto. Deixa eu convidar você aqui. Mafra, você vem conversar conosco, esperando mais Lucelina? Cadê você? Você entrou? Vou ver aqui. Convidar. É cruel essa espera. Ai, Puja, que bom que você chegou para aqui compartilhar comigo essa tela e falar um pouquinho também sobre essa questão, né? E a gente estava conversando hoje de manhã sobre a live e sobre essas questões da Palestina, e você pode compartilhar conosco um pouquinho aí do que você entende de história. Você que é um historiador, vem contar pra gente um pouquinho. Boa noite a todos da Casa de Mima, tá? E agradeço também a todos que estão aí, a audiência, tudo isso. Um dos mitos que tem inclusive,
isso permeia muito dentro dos meios religiosos cristãos, é de que esse conflito entre palestinos e judeus é algo milenar. É um mito porque realmente é uma fake news, não diria nem um mito, é uma fake. Porque os palestinos históricos, ali da Palestina histórica, e os judeus que moravam lá, eles conviviam em paz, sem problema, mesmo durante os impérios que tiveram lá, muçulmanos que dominaram, sempre com respeito à religiosidade e respeito mútuo entre eles. A questão é que, inclusive, essa a questão, né? O semita também não é apenas os judeus que são semita. Semita é todo aquele povo que, dentro de uma narrativa bíblica, né, descende de Sem, os filhos de Noé. Entre eles tem também aí os palestinos, os árabes, eles são também semitas. Então nós não temos assim uma questão de os semitas são apenas o povo judeu. E no caso em questão que a gente está, geralmente a gente denuncia, é o movimento sionista, que foi um movimento que surgiu na Europa, e após a Segunda Grande Guerra na Europa, houve um movimento, junto com algumas potências ocidentais, para que os judeus europeus eles fossem e ocupar a Palestina, e nesse momento de ocupação da Palestina, que houve realmente a remoção dos palestinos históricos de suas terras, e a partir daí o Estado sionista, né, ele cria realmente um apartheid, um regime assim segregacional dentro ali do Estado de Israel hoje. E o que a gente sempre denuncia e é contra é justamente esse tipo de comportamento de segregação. A gente está falando hoje, fala muito da faixa de Gaza, mas na Cisjordânia também está tendo a mesma questão dos palestinos que estão sendo os colonos judeus, europeus, eles estão invadindo também as terras e também causando algumas tensões, mesmo na Cisjordânia, que não era controlado politicamente pelo Hamas. Acho que há 2 anos atrás, ou 1 ano, houve também uma nova lei em Israel, onde estavam tirando pessoas que moravam há mais de 40, 50 anos nas suas casas, sendo retiradas para que elas fossem passadas para a população judia nesse momento e tirando os palestinos. Os palestinos também não têm direito a voto para poder, mesmo os palestinos que são israelitas, né? Então você tem um Estado Israel e os palestinos que moram dentro do Estado de Israel estão sempre sendo segregados. Então a nossa denúncia é justamente em relação a esse tipo de comportamento, que é o comportamento contra as minorias identitárias, né, que representativas dentro ali naquele estado. E uma outra questão que a gente também precisa pontuar é que, em nenhum momento aqui, nós somos contra o judaísmo, contra os judeus. Nós somos simplesmente contra a atitude fundamentalista, sionista, de que usam o nome de Deus para poder justificar as suas guerras, justificar a invasão de terras e a matança de outros povos. E também a gente condena esse fundamentalismo religioso cristão quando, de forma sem analisar as situações, escolhe o lado, geralmente, de quem está sendo, no momento atual, o opressor, né? E também justificando como se fosse questões bíblicas. Eu até comento, né, que revelando que teria essa questão do Estado. Então, isso aqui é uma questão que a gente está aqui para discutir, inclusive, acho que a Lucelena deve falar melhor em relação ao como aquele povo que está lá, que sofre, ela chegando aí, ó. Aí, chegou. Tá bom. Cheguei. Ela, Um pouquinho atrasada, porque eu estava aqui com problemas técnicos, mas cheguei.
E eu aqui pedindo socorro, a Buja vai conversando aqui enquanto eu tô procurando ela aqui. Ai, mas finalmente que a gente conseguiu. Buja, foi ótimo, porque ele já situou um pouquinho historicamente a situação de todo esse conflito, como surge, falou um pouco do sionismo e foi muito importante, amor, sua participação. Obrigado pelo apoio aqui, senão eu não teria como estar voltada aqui para comunicar com a Lucelina. Mas agora estamos aqui, gente, e eu quero apresentar a Lucelina para você. A Lucelina, ela é uma querida com quem a gente já mantém contato há algum tempo, né, Lúcia? Já faz quase Verdade. um ano que a gente está tentando fazer essa live, mas aconteceu agora e eu agradeço demais. De pronto, já quero agradecer a sua disponibilidade por estar aqui conversando conosco, trazendo esses seus conhecimentos, trazendo tanta coisa que você sabe sobre isso, não só porque você estuda isso de longe, mas porque você vivenciou de perto como que vive uma mulher refugiada, como são os campos de refugiado. Você comeu com essas mulheres, você viveu com essas mulheres por 25 dias e voltou lá de forma voluntária, após ter participado durante muitos anos fazendo a cobertura de guerras e conflitos. Então, quem é a Lucelina, gente? Para quem não conhece, porque ela é super famosa, já está aí na Globo, em diversos Olha, locais. você quer que eu responda primeiro? Peraí. Deixa eu apresentar um pouquinho, né? Então, Lucelina, Claro. ela é jornalista, escritora também e correspondente de guerra. Ela viajou o mundo, morou em diversos países, trabalhando como correspondente e cobriu também vários conflitos. Ela tem um livro escrito falando sobre as mulheres e a máfia, né? Como é que se dá o sofrimento dessas mulheres também, que não deve ser fácil. Fala um pouquinho desse livro antes de começar, né? E também, gente, Lúcia recebeu vários prêmios. Eu quero que você fale também desses prêmios que você recebeu, Lúcia. Vou deixar com você, porque a palavra aqui é sua e a gente quer escutar de você como foi a vida dessas mulheres, como está sendo, como você está percebendo esse momento desse acirramento desse conflito. Enfim, vou deixar aqui franqueado o espaço para você e muito obrigada já por ter vindo e ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Mima. Assim, o que eu falei hoje para você, né? Obrigada por não ter perdido a sua humanidade, a sua empatia, no momento em que parece que tantos humanos desumanizaram os palestinos, perderam completamente a empatia, a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir a dor do outro. Então, é muito triste isso, e eu acho que quando a gente tenho visto, né, tenho dado várias entrevistas e visto quantas pessoas no mundo inteiro conseguem ainda se colocar no lugar do outro. O que aconteceu foi que eu tinha ido já, eu morei 6 anos na Itália, morei 1 ano na Inglaterra. Na Itália eu fiquei como colaboradora da Folha de São Paulo, conheci centenas de refugiadas palestinas, algumas que conseguiram ir para a Itália, outras que tentaram e não conseguiram. E eu comecei a sentir, eu também sou de origem árabe, e eu comecei a perceber o quanto a dor daquelas mulheres era invisível, o quanto o Ocidente age com indiferença diante do genocídio de um povo inteiro, genocídio desde 1948, desde o estabelecimento, ali a autoproclamação de Israel como Estado, alegando que ali era uma terra sem povo para um povo sem terra, e na verdade nunca foi. A Palestina nunca foi uma terra sem povo. A gente tem milênios de história ali. Os palestinos estão ali há mais de 10 mil anos. Quando você vai pesquisar sobre isso, os descendentes diretos, por exemplo, dos cananeus e de outros povos ali, tanto que em árabe, palestinos são filistim, né? Palestina é filistim. Então, assim, não tem como você dizer que aquela região não é Palestina, isso basta você pesquisar e tal. E eu comecei a ver o quanto essa dor era invisível. E depois de ter estado no Oriente Médio 5 vezes, né? Eu tive no Egito, várias vezes no Líbano, em campos de refugiados, eu decidi voltar como voluntária e tentar fazer alguma coisa por aquelas pessoas. E eu conto, né, um pouco agora no livro que está para ser lançado sobre isso, que eu decidi que
Meu aniversário estava chegando, nessa vez que eu voltei como voluntária, eu falei, não quero presente. Qualquer presente que vocês fossem comprar para mim, eu quero que a gente reúna qualquer coisa. Se você ia me dar um presente de 50 reais, 60 reais, vamos reunir, conseguir comprar brinquedos e cadernos e lápis de cor para as crianças. E quando eu levei, eu fiz isso 2 vezes, e a primeira vez foi no campo de refugiados palestinos de Shatila, onde houve um imenso massacre de Sabra e Shatila, que talvez muitos de vocês conheçam, que foi durante a Guerra Civil do Líbano, em que Israel invadiu o Líbano em 1982, ficou responsável, de uma certa forma, hoje parece até irônico, né? Israel ficou responsável pela segurança, entre aspas, dos campos de refugiados palestinos. E foram mortos mais de 3.500. Foi um dos maiores massacres da história do Oriente Médio. 3.500. Pesquise sobre isso. Refugiados palestinos no campo de Shatila, na periferia de Beirute. Foi uma das coisas mais, assim, que mais me dilaceraram que eu vi na minha vida. Porque, na verdade, a gente fala, o muçulmano, terrorista. Um dos maiores massacres do Oriente Médio foi cometido por cristãos como eu, cristãos como muitos de nós, que são os cristãos libaneses, que era uma pequena, não todos, porque existem cristãos libaneses maravilhosos, né? Meus avós eram árabes também, sírio-libaneses cristãos, mas uma pequena parte dos cristãos libaneses que se radicalizaram, ou seja, o maior massacre ali foi cometido por cristãos, né? Extremistas cristãos, e judeus israelenses do Ariel Sharon, na época acho que vocês conhecem um pouco dessa história. Enfim, Ariel Sharon tinha falado, não, a gente vai proteger os palestinos. E havia um acordo em que eles falavam assim, não, então tá, se Israel quer que saiam os refugiados palestinos homens, a gente vai deixar no campo de refugiados mulheres, crianças e idosos. E os homens, com suas armas, vão sair e vão para uma região da Tunísia. Tiraram os homens do campo e deixaram mulheres e crianças e idosos desarmados. Eu vi fotos do massacre, eu entrevistei mais de 200 pessoas sobreviventes desse massacre. Quando a gente fala em setembro, a gente pensa sempre em setembro de 2001, desculpa. Em setembro, para os palestinos, quase sempre, setembro é sempre um mês de dor, de luto, de imensa perda. Então, assim, quando eu organizei para ir para Sabra e Shatila, né, que é chamado de massacre de Sabra e Shatila, mas hoje Shatila é um campo de refugiados extremamente pobre na periferia de Beirute. Porque quando o Israel, em 1948, começa, milicianos judeus, né, porque não dá para falar milicianos israelenses, porque ainda não existia Israel como um país, né, eles estavam imigrando para lá e a ONU estava discutindo quem ia ficar com que parte da terra e tal, quando Israel começa a invadir 500 cidadezinhas, a matar e expulsar mais de 800 mil palestinos. Muitos desses palestinos foram para o campo de Shatila, e estão lá a terceira geração que nasce, cresce e morre num campo de refugiados, onde falta tudo, falta energia elétrica, só tem energia algumas horas por dia, água há pouco tempo, só que ela foi dessalinizada com a ajuda da Suécia e da Noruega, porque quando eu estava lá, eu dormia numa parte em que, junto com as outras mulheres, escovava o dente de manhã com água do mar e vomitava no começo, porque a água do mar é horrível para você escovar o dente de manhã. Então, assim, as condições desumanas, mas subhumanas que eles vivem, e não é culpa do Líbano no sentido de que o Líbano falou assim, ONU, tá bom, lá em 1948 ele começou a falar, olha, a gente é um país pequeno, né, o Líbano é super pequeno, hoje ele tem 4 milhões de habitantes e 2 milhões de refugiados. E aí ele falou assim, a gente recebe esses refugiados palestinos, mas daqui a alguns meses Israel vai começar a cumprir a lei, né? Israel vai parar de matar palestinos, não é possível que isso continue. Isso faz 75 anos. E a ONU falou, claro, Israel vai cumprir a lei, Israel vai parar de dizimar, de matar, de invadir terras. Isso jamais parou.
jamais parou. E a gente está falando de Israel, desse país criado em 1948, não do Israel bíblico. E é importante que a gente não confunda isso, né? Israel bíblico é uma outra coisa de 3, 4 mil anos atrás. A gente está falando de um país normal, que não tem nada a ver com o Deus de Israel, isso, aquilo. A gente está falando de um país absolutamente feito por pessoas. Não é difícil isso, porque as pessoas acham, mas Deus criou Israel. Não, Israel se autoproclamou um Estado em 1948, matando, estuprando e roubando terras. E é importante dizer que milhares de judias que eu conheci, centenas de judias maravilhosas, que apoiam as mulheres palestinas nessa luta contra o genocídio. Você tem coisas que me emocionaram, a organização B'Tselem, você tem o Breaking the Silence, que surgiu há pouco tempo, de a maioria mulheres que se recusaram ou saíram do exército de Israel e disseram para o exército de Israel: eu não quero mais matar crianças palestinas. Eu não quero mais ter as minhas mãos sujas de sangue de mulheres e crianças. E aí criaram Break the Silence, quebrando o silêncio, para denunciar todos os crimes do exército israelense, sendo inclusive punidos por isso. A gente tem um projeto que eu vi desde o começo, que chamava The Camera Project, também do B'Tselem, porque quando as mulheres palestinas começaram a falar, olha, existem extremistas judeus, ao mesmo tempo que existem judeus maravilhosos que estão do nosso lado, que têm solidariedade pela dor dos palestinos, quando elas começaram a falar, existem extremistas de grupos, tipo Poder Judaico, que hoje virou um partido político, e os jovens da colina, né, e os Hilltop, que são judeus extremistas que atacam, matam, estupram meninas e mulheres, mataram um bebê palestino em Duma, um bebê palestino, Ali Dawabsha, queimaram vivo um bebê palestino. Quando elas falavam que os assentamentos ilegais que Israel constrói na Palestina e dá casas para esses extremistas judeus, que nada tem a ver com aquela região. Judeus originários daquela região viveram em paz com palestinos, com muçulmanos e cristãos por séculos, antes da criação, da criação, né, como foi feita de Israel. Você teve judeus, cristãos e muçulmanos ali em paz, mulheres em paz, em todo o Oriente Médio. A minha avó era sírio-libanesa, e ela, a melhor amiga dela, minha avó era cristã, a melhor amiga dela era muçulmana. Então, quando eles começaram a falar, olha, a gente está sendo... mulheres estão sendo estupradas, mortas, terras estão sendo incendiadas, oliveiras, mais de 9 mil árvores de oliveiras queimadas por extremistas, por terroristas israelenses judeus, ninguém acreditava, até que elas começaram a filmar 20 anos atrás. Então, pode falar, desculpa. Você viveu lá nesse período, né? Você ficou lá nesse período. Você também é uma mulher cristã. A maioria nesses campos de refugiados são muçulmanos. Como funcionou essa relação religiosa, né? Como foi isso? Ótima pergunta, porque assim, eu fiquei num campo, não faz 20 anos, não, faz menos tempo, né? A primeira vez que eu fiquei mesmo no campo, ajudando, que foi essa vez que eu decidi levar cadernos, lápis de cor, falta tudo ali. Eu era a única cristã nesse momento, naquele campo, eu era a única cristã, porque algumas famílias cristãs já tinham imigrado para o Chile e tal. Eu era num lugar com mais de 10 mil muçulmanos naquele momento. E quando eu estava para ir, muitos amigos meus na época do Rio falaram, mas eles podem te matar, eles vão explodir uma bomba perto de você, onde você estiver, e você vai morrer. E eu falei, não, eu tenho certeza que não e tal. E eu nunca acreditei que eles fossem me matar, mas assim, eu não estava preparada para conhecer algumas das melhores pessoas que eu conheci na minha vida, que são os muçulmanos. Eu não estava preparada para o imenso amor, gratidão, cuidado que eles tiveram comigo. Eu acho que aquelas pessoas estão entre as melhores pessoas que alguém pode conhecer. Pessoas que vivem na mais absoluta pobreza, miséria mesmo, e que não eram miseráveis. A gente tem mania de achar que o palestino sempre foi pobre. Muitos deles, antes
de 1948, tinham lojas, casas na Palestina, casas lindas, que foram entregues, né, por Israel a imigrantes judaicos dos Estados Unidos, da Polônia. E um dia, por exemplo, eu fiquei doente, eu fiquei com febre, porque eu peguei uma época lá que durante o dia fazia calor e à noite fazia muito frio. E eu quase tive uma pneumonia. Fui cuidada por aquelas pessoas com azeite de oliva, com chá, que as mulheres que faziam minha febre baixar durante 2, 3 dias. E eu costumo dizer que os muçulmanos salvaram a vida dessa jornalista cristã de várias maneiras e me ensinaram muito. A única bomba horrível que explodiu ali foi a bomba arrebatadora para sempre para mim, que foi a bomba da humanidade, do vínculo, de quando um ser humano consegue olhar nos olhos de outro ser humano e se reconhecer nele. Quando a minha humanidade reconhece o outro, aí se dá uma magia imensa, né? Se você abre o seu coração para encontrar no outro a sua própria humanidade. Então a bomba mais perigosa ali foi a do amor, da solidariedade, da humanidade que eu vi nos olhos daquelas pessoas. E eu posso dizer, sem dúvida, hoje, Mima, Israel está matando, já matou 11 mil palestinos. Estão morrendo algumas das melhores pessoas que eu conheci no mundo. Assim, eu acho que o palestino teria muito para dar para o mundo, para ensinar. Aquelas mulheres jamais perderam a esperança. Elas lutam, principalmente as mulheres, lutam por paz e justiça. Não a paz dos cemitérios, mas a paz da justiça. Porque a paz virá com a justiça, com a criação de um Estado palestino. Aquelas mulheres nunca perderam a esperança, nunca deixaram de acreditar que vai haver, sim, um Estado palestino. Uma coisa linda que eu aprendi com elas, aprendi muita coisa. São algumas das mulheres mais fortes e mais inspiradoras que eu conheci na minha vida, são as mulheres palestinas. E olha que eu conheço 80 países do mundo, já viajei bastante, já fiz muita coisa, mas essas mulheres refugiadas palestinas estão entre as melhores pessoas do mundo que eu já conheci. Então, assim, existem várias coisas incríveis que elas fazem. Uma coisa que quando Israel começou a matar os palestinos, sobretudo Ben Gurion, que é tratado como herói em Israel, Menachem Begin, né, que era um terrorista que matou centenas de palestinos também. Os primeiros atentados terroristas lá foram cometidos por israelenses. Os primeiros daquela região, da nossa era, foram cometidos por Menachem Begin, algumas daquelas pessoas que eram extremistas judaicos, e muitos judeus eram contra esses atentados que eles faziam. E isso foi apagado da história. Esses terroristas extremistas foram considerados... Hoje tem nome de rua e de praça em Israel. Seria como se no Brasil a gente pegasse o líder do PCC, sei lá, e transformasse em nome de praça daqui a alguns anos. Foi o que Israel fez. E aí, um dia elas me mostraram, eu ganhei delas de presente, porque era a época do meu aniversário, em abril e tal, um vestido todo bordado. E aí que eu fui entender, olha que coisa linda, o bordado palestino, que é lindo, elas usam como uma forma com potencial narrativo, narrando, denunciando todas aquelas mortes, colocando nos vestidos mapas de cidades que foram varridas do mapa por Israel. Porque quase 500 cidadezinhas não existem mais. Eles não só mataram todo mundo, né, na época em 48, em 50, em 55, 60, 67, como eles mudaram o nome da cidade para o nome hebraico. Então é como se muitas famílias foram destruídas inteiras, não sobrou ninguém. E aí é como se, por exemplo, eu nasci em São Paulo, em Guaratinguetá. É como se eu chegasse e falasse, Mima, eu sou de Guaratinguetá, e você falasse assim, não, Guaratinguetá nunca existiu. Sempre teve o nome hebraico, e eu falava, não, mas peraí, meu avô veio, né, é um imigrante árabe, depois morou lá, meu pai construiu um patrimônio lá, mas Guaratinguetá sim que existe. Não, você está delirando, aquilo tudo sempre foi só de judeus, é só de Israel. Eles mudam o nome, então é uma negação da memória. É uma negação do presente, é uma negação do passado, é uma negação do direito à memória. Então, o que elas fazem? Nesses vestidos, elas desenham
esses vilarejos que foram completamente varridos do mapa. Através dos bordados, elas denunciam, elas falam das pessoas que morreram, dos lugares destruídos. É a coisa mais linda. É tão importante esse potencial narrativo das mulheres através desse bordado, porque Israel, muitas vezes, comete censura, né? Israel é uma teocracia. É um lugar que se define como Estado judeu, mesmo tendo milhões de muçulmanos e cristãos também vivendo ali. Então é uma teocracia, não tem nada de democracia, é uma teocracia. É um lugar onde a religião define que direitos você vai ter. Se você é de religião judaica, você tem todos os direitos das melhores rodovias, as melhores escolas, as melhores universidades. Se você é de religião palestino, de religião cristã ou muçulmana, você não tem direito a quase nada. E isso basta você ir para Israel para confirmar tudo que eu estou falando. Palestinos têm muitos cristãos também. Eles são proibidos de entrar numa rodovia moderna. É importante você falar isso. Eu gostaria até que você falasse um pouco mais disso, sobre como vivem os cristãos, porque as pessoas pensam que na Palestina só tem muçulmano. E aí você traz... eu gostaria que você fizesse um recorte a respeito do sofrimento também do cristão que está lá, né? Do povo palestino, que tem diversas religiões. As pessoas confundem muito. Muçulmano não é etnia, é uma religião. Judaísmo, judeu não é uma etnia, é apenas uma religião. Os únicos que acreditam que o judaísmo seja uma etnia, uma raça diferente dos humanos, são os nazistas e os sionistas, ou seja, os dirigentes de Israel. A grande ironia do destino é que em Israel Hitler venceu. A teoria de Hitler de que o judaísmo era raça e eles deviam ser todos mortos. Israel pegou essa teoria, adotou, só que transformou em raça superior, ou seja, supremacia judaica. O que existe em Israel, isso confirmado pela ONU, pela Anistia Internacional, pela Human Rights Watch. Procurem, pesquisem, apartheid em Israel, supremacia judaica. Então você tem também cristãos, milhares, que são palestinos cristãos, árabes cristãos. As pessoas acham que todo árabe é muçulmano. Não. É importante a gente lembrar que o cristianismo não nasceu na Europa. A Europa que sequestrou o cristianismo como se fosse dela. Eu até brinquei outro dia com uma amiga minha, que minha amiga falou assim: eu pensei que o cristianismo fosse de Roma. Não, Roma matava cristãos, jogava os cristãos aos leões, né? Roma matava cristãos, ao contrário. Então, o cristianismo é absolutamente da região da Palestina. Os primeiros cristãos do mundo foram árabes, sírios e palestinos. Todo Jesus era um palestino que nasceu numa família judaica, absolutamente palestino, nascido em Belém. Belém sempre foi Palestina. Então, as pessoas confundem muito isso. O judaísmo é só uma religião, não é uma raça ou uma etnia. Estão deixando bem claro, cristianismo é uma religião, não é uma raça, assim como o judaísmo e o islamismo. Então você tem esses cristãos que eu não entendi, eu falava, mas vocês não podem estudar nas escolas para todo mundo, não. As escolas mais luxuosas ou mais modernas são só para judeus. Eu não conseguia acreditar nisso. Como assim uma escola só para judeu? E aí você tem cristãos, por exemplo, na sua identidade vem escrito se você é cristão, muçulmano ou judeu. A religião age como uma prova de identidade, o que também reforça a tese de que é uma teocracia. E aí, mulheres cristãs que eu entrevistei, que perderam seus filhos, porque essas cristãs palestinas grávidas chegam ao checkpoint, que é aquele lugar que estão os militares israelenses, a Palestina toda é recortada, com checkpoints, com esses postos policiais em que um israelense já matou várias vezes uma palestina grávida. É só vocês pesquisarem. Uma delas chegou lá e falou, mas eu tô tendo meu bebê, eu tenho que ir pro hospital. E ele ficou falando, não, me mostra mais documentos e tal, atrasando, fazendo ela perder 3 horas ali, ela perdeu o bebê. E ela é cristã, palestina cristã. Você imagina a dor de alguém que poxa, que tem sonhos como nós. Elas são mulheres como nós. Elas têm sonhos para os seus filhos. Elas também prepararam um quarto para receber aquele bebê,
prepararam uma vida na sua barriga por 9 meses. Elas têm os mesmos sonhos que a gente. Quando você conversa com os palestinos, eles são idênticos a nós. As mulheres, nós temos os mesmos sonhos de ver nossos filhos não serem mortos, nossos filhos crescerem, terem uma profissão, serem pessoas honradas, de um coração bonito. Elas são como nós, não demonizem os palestinos, sobretudo as mulheres e crianças. Cada vez que você demoniza os refugiados muçulmanos, ou palestinos em geral, muçulmanos ou cristãos, cada vez que você demoniza um árabe ou um palestino, você está ajudando a indústria da arma. Só quem ganha com seu ódio é a indústria das armas, sobretudo a indústria armamentista americana, que é uma das mais cruéis e letais do mundo. O seu ódio beneficia e dá dinheiro para a indústria armamentista. O seu ódio é manipulado pelo cinema. Cada vez que a gente vai no cinema, a gente vê do nada um vilão muçulmano, né? Na época que a gente era mais jovem, que era adolescente, né, Nima? Tinha o vilão russo, né? Você lembra do vilão russo também? Que era um cara loiro, assim, meio albino, que era muito mal. Eu lembro quando eu fui pra Rússia, eu falei, nossa, mas cadê aqueles russos horríveis e cruéis? Porque o ódio é ensinado, como dizia Mandela. Nenhuma criança nasce odiando outra criança por sua cor ou por sua religião, por sua etnia. E se podemos ensiná-los a odiar, também podemos ensiná-los a amar. Então, assim, o que eu vi dessas mulheres, elas são proibidas de tudo. Viver na Palestina, e sobretudo em Gaza, que é um campo de concentração a céu aberto, onde você tem apenas algumas horas de eletricidade por dia. E isso não é de agora, de 7 de outubro. Isso é há décadas que você tem apenas algumas horas de água, você tem escassez, você tem um bloqueio que Israel faz, que não permite que entre anestesia, vários remédios, vários tipos de material de construção há décadas. Então, assim, as pessoas acham que é uma guerra, que a Palestina é um país. Entendam, gente, a Palestina não é um país, ela luta pelo direito legítimo ainda de ser um país. A Palestina não tem exército. Eu fui entrevistar, eu fiquei em Ramala, Belém, Jerusalém, fui entrevistar uma mulher que é coronel palestina, né? Eu tenho fotos com ela até aqui no Instagram, em várias redes, e já dei entrevistas sobre isso. E eu falei, então, vocês não, o exército palestino não é autorizado a ter nenhuma arma. E na hora eu achei lindo, falei, que bonito, então vocês não têm arma. Aí eu fui entender a crueldade de você ser bombardeado pelo exército mais poderoso do mundo sem ter sequer um exército. Eles não têm tanques, eles não têm nada. Eles não são. O exército palestino só é permitido levar a cesta básica às pessoas da Palestina, ajudar e mais nada. Então, assim, como que isso pode ser uma guerra se de um lado você tem um país que não é autorizado nem a ter um exército e do outro lado você tem um dos exércitos mais armados e poderosos do mundo, que é o exército de Israel. Não. Como que isso pode ser uma guerra? Isso é um genocídio. 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 Isso não é guerra, isso é genocídio. E desta vez eu fiquei muito preocupada, porque eu acho que foi um dos ataques mais agressivos que eu já presenciei, né? Enquanto viva, enquanto observadora de tudo isso. Eu não sei como esse povo está resistindo. Eu não sei. Eu não sei de onde vem tanta força, tanta resignação por resistir àquele lugar. E o mundo está gritando, né? O mundo está gritando, mas os interesses financeiros e religiosos estão sufocando aquele povo. Exatamente. E assim, a gente fala de religião, as religiões são sequestradas, são manipuladas para gerar o ódio, para desumanizar o outro, porque o que existe lá em Israel-Palestina não é um conflito religioso, é territorial. Tanto que a ONU já disse que a Palestina tem todo o direito a um Estado, porque isso foi prometido em 1948 ou antes disso. Quem criou o problema territorial foi a Inglaterra, através da Declaração de Balfour, né? O Lord Balfour, que chegou e deu uma terra que não era dele, porque, na verdade, quem tinha um problema com os judeus nunca foram os muçulmanos, foi a Europa. A Europa odiava os judeus a vida inteira.
A Europa expulsou os judeus em 1492 da Espanha, de vários lugares. E a grande tristeza que eu sinto é que quem ajudou os judeus quando eles foram expulsos da Espanha e de Portugal foram os muçulmanos. Os muçulmanos levaram os judeus num navio que ia para o Marrocos, falou, venham com a gente. Os muçulmanos salvaram milhares de judeus. Não uma ou duas vezes, mas centenas de vezes. Os muçulmanos levaram para o Marrocos, para vários países árabes. Então, olha que o Iraque tinha uma comunidade judaica linda, que jamais, o Iraque jamais, isso antes de 1940, né, de 1948, você tem um escritor que eu gosto muito, que é um iraquiano judeu, e ele fala isso, que ele como judeu fazia parte da sociedade árabe iraquiana. Era parte, ele mesmo se define, ele é um árabe de etnia e judeu de religião. Todos os amigos dele eram árabes, cristãos ou muçulmanos. Quem odiava os judeus, quem odiou a vida inteira, não foram os muçulmanos, foram os europeus. Então, Lord Balfour, em 1917, fala assim, bom, os judeus aqui da Europa, que não eram judeus do Oriente Médio, deixando bem claro, eram judeus poloneses, ali do leste europeu, Hungria e tal, eles falaram assim, bom, a gente já detesta, os europeus falando, a gente já detesta esses caras. E se a gente realmente mandasse eles para a Palestina para fazer um país só para essas pessoas? Ou seja, quem odiava os judeus de verdade eram europeus cristãos. Entre aspas, cristãos. Era a Europa, que a vida inteira teve guetos. O Iraque, a própria Palestina jamais teve um gueto para os judeus, como houve o gueto de Varsóvia, na Polônia. Então, a grande tristeza que eu sinto é que hoje o gueto de Varsóvia atual é Gaza. São esses campos de refugiados, Jenin. Isso é o gueto de Varsóvia. Como é que alguém poderia, no mundo, fazer uma festa como eles fizeram, na minha opinião? Eu sinto muito por aquelas vidas de israelenses perdidas, mas como é que você vai dançar e fazer uma festa a 5 minutos de um gueto de Varsóvia, a 5 minutos de Gaza? Você vai celebrar a fome, a dor daquelas pessoas que estão a 5 minutos de você? Para mim é inimaginável, é inaceitável. Então, é um sadismo. Outro dia me mandaram um vídeo de soldados israelenses cantando e celebrando que Gaza está começando a sentir fome e sede, porque a água acabou, a comida está acabando. Soldados israelenses que celebram crianças morrendo porque as incubadoras não têm combustível mais, porque os hospitais estão sendo bombardeados. Pessoas que celebram a morte do outro. Se você celebra a morte de um outro humano, você está morto há muito tempo. Se você não vê no outro humano, no seu irmão, se você celebra que uma criança foi bombardeada numa casa e que essa criança já não comia há dias, alguma coisa já morreu em você há muito tempo. Então, assim, eu sou embaixadora da paz, eu dou muita palestra, né, sobre a Palestina. Sendo cristã, a maneira como os muçulmanos me receberam, eu vou agradecer para sempre, eu vou ter um respeito enorme. A religião islâmica é linda. Quando você vê o Alcorão, é uma das religiões mais bonitas do mundo. O Alcorão tem 3 pilares, um deles é a caridade, a solidariedade. Eles, no mês do Ramadã, eles fazem um jejum durante o dia para sentir o que as pessoas mais pobres sentem, a fome. Então, esse jejum, a pessoa fala assim, ai, que é isso? É radicalismo? Não, é para sentir a fome do outro. E aí, nessa época do Ramadã, eles ajudam cristãos, muçulmanos. Aqui no Brasil, a gente tem um muçulmano, o Sheik, né, o Sheik Rodrigo, ao lado do padre Júlio Lancelotti, em São Paulo, alimentando pessoas. Então, quando você odeia um muçulmano e fala, eu odeio, como no Rio, uma mulher teve o seu véu retirado, foi agredida. Quando você faz isso, você é um fantoche da indústria do ódio, da fábrica de ódio e de armas. Você está sendo manipulado pelos Estados Unidos e por essa fábrica de ódio. Porque vocês já perceberam, desde 1900 se a gente pegar mais ou menos 1910 até hoje, os Estados Unidos criaram 73 guerras, armaram 73 conflitos diferentes, muitas vezes vendendo arma para os 2 lados do conflito, muitas vezes apoiando a pior ditadura, como aconteceu na América Latina através da Operação Condor.
quer dizer, apoiando ditadura no Brasil, apoiando Pinochet, que matou milhares de pessoas no Chile. Então, quando você é refém também, fala, eu odeio muçulmano, ou eu odeio judeu, não odiamos também os judeus. Eu conheci judeus maravilhosos na Palestina, que são contra tudo isso. Então, entendamos, quando Israel fala, nós somos um Estado judeu, eles se apropriaram do título de representante de todos os judeus do mundo, o que não é verdade. Eu conheci, você tem judeus não sionistas no mundo inteiro, na Itália, tem uma comunidade judaica que detesta Israel, assim, que não se sente representada por Israel. Israel não representa todos os judeus. Então, a gente não pode cair na armadilha do ódio, porque o que a indústria de armas e de guerras quer é que a gente caia nessa armadilha do ódio. Então, a gente não pode odiar os muçulmanos, os palestinos. Esses palestinos que chegaram aqui, né, estão recebendo ameaças de morte de extremistas de direita, de bolsonaristas. Isso é uma vergonha para o Brasil. Uma outra forma que eu vi linda das mulheres lutarem contra o genocídio dos seus filhos foi uma coisa que eu entrevistei em Israel também, um grupo que chama Parent Circle, o Círculo dos Pais, que são geralmente mães palestinas e algumas mães judias que perderam seus filhos durante, né, nesses mais de 75 anos de massacre de Israel sobre os palestinos, e muitas vezes Israel mata os próprios concidadãos, porque nesses bombardeios morrem também israelenses, né, ou soldados, e eu vi essas mães se unindo contra o que o governo de Israel tem feito. Então chama Círculo dos Pais. E tem histórias lindas que eu vou contar no meu livro, que uma mãe israelense adotou uma criança palestina e eles estão bem. Então, assim, só que essas histórias bonitas de mulheres, até israelenses, que denunciam o Estado de Israel como teocracia, como ditadura, como um dos piores países do mundo para você viver se você não for judeu. É um dos piores países do mundo, se você for cristão e tal. E essas histórias de mulheres juntas lutando pela paz, denunciando atos de ódio, de guerra, não aparecem na sua TV. Aparecem algumas coisas assim, muçulmanos, radicais e tal, mas pouquíssimas histórias de mulheres juntas lutando contra o genocídio. E existem histórias lindas. Então, assim, quando você critica Israel, a Mima acho que sabe disso, né? No ano passado, eu dei uma entrevista no Brasil 247, onde eu era colunista até então, falando que o primeiro tráfico de mulheres no Brasil, quem trouxe o tráfico de mulheres, tráfico sexual e a prostituição para o Brasil, dessa forma de enganar a mulher e falar assim, vem para cá, eu vou casar com você, para o Brasil, foram ainda no final do século retrasado, né, no começo de 1900, foram judeus poloneses. E isso vai sair até um filme sobre isso, chamado As Polacas. Que eu lembro que minha mãe falava, as polacas, todo mundo tinha essa coisa que as polacas eram prostitutas. Na verdade, elas foram prostituídas, eram judias que foram enganadas, né, por esses poloneses judeus, que falavam, eu estou vivendo aqui no Brasil, no Novo Mundo, eu quero te trazer para cá, e você vai ser minha mulher e tal. Quando elas chegavam aqui, eram jogadas num bordel, isso em 1910, 1911, 1912, prostituídas no Rio de Janeiro, eram excluídas da própria sociedade judaica do Rio de Janeiro, que tratava essas mulheres como, né, lixo e tal, não tinham direito nem de ser enterradas no cemitério judaico do Rio de Janeiro, eram enterradas no cemitério de Inhaúma, onde existiam até há pouco tempo essas lápides, né? Elas fizeram uma sociedade para tentar pelo menos ser enterrada com dignidade, porque elas não podiam ser enterradas no cemitério judaico, que eles não aceitavam e tal. E aí eu falei, olha, as polacas, é uma história, Mima, que historiadores já disseram, assim, é uma história conhecida no Rio de Janeiro, você tem teses sobre como essas mulheres judias eram enganadas por judeus e prostituídas. Os primeiros bordéis do Rio de Janeiro eram dirigidos por judeus. Hoje, Israel, ainda hoje, tem um dos maiores tráficos sexuais de mulheres do mundo. A história de Salve Jorge não aconteceu na Turquia. E eu falei isso, né?
nessa entrevista. A Kelly Cristina Fernandes, que foi assassinada em Israel, prostituída, enganada e tal, que falaram, ah, vem que você vai ser recepcionista de hotel, foi jogada num bordel. A Kelly foi morta em Israel. Só que o lobby de Israel é tão covarde e tão imenso que eles proibiram a Globo, a novela, de falar que era Israel e foi transformada em Turquia na novela, Salve Jorge. Olha como isso é inacreditável. Ou seja, imagina se uma história acontecesse, tenta imaginar o contrário. Se esse crime tivesse acontecido na Turquia e a Glória Pérez falasse, não, vamos falar que aconteceu em Israel. Não, aconteceria o fim do mundo, porque ninguém pode criticar Israel hoje. Enfim, ao contar tudo isso, que tudo pesquisa na internet, a verdadeira história que deu origem a Salve Jorge, pesquisem no Google. Quando eu falei isso, por eu ser de origem árabe, fui chamada de antissemita, fui agredida por centenas de cariocas sionistas, e eu fiquei horrorizada. Assim, um dia minha filha me viu chorando, falou, mãe, eles vão matar você, esses sionistas que são extremistas, né, judeus do Rio. Eu falei, filha, não sei, mas eu contei uma história que é provada, que é conhecida no mundo inteiro, que vai sair um filme agora chamado As Polacas, de como elas foram prostituídas, ainda com 16, 15 anos, por essa comunidade de poloneses judeus, que era uma máfia. Agora, ao mesmo tempo que existiam eles, existiam judeus maravilhosos que vieram para cá e que não tinham nada a ver com essa máfia. Então, assim, se você critica Israel, você é antissemita. Eles fizeram, eu fiquei muito assustada na época, e tenho muito a agradecer ao Jean Anderson Mafra. Pois é, chamei até ele para vir, mas ele não pôde. E obrigada, ao Jean na época me ajudou muito. Presente que foi me apresentar a Lúcia. A gente tem pouco tempo. Só mais linda, obrigada. E na época eu fui assim, eu fui recebida e acolhida, foi a coisa mais linda. Ao mesmo tempo foi um momento de muita dor. Eu fui acolhida. Olha, Anwar Arace, Gilberto Férez Abraão, Emir Murá, o Ali de Rabah, meu grande amigo, pessoas, eles fizeram vários textos, né? A FEPAL, Federação Palestina do Brasil, em minha defesa. E o que foi mais lindo, quando esses judeus, esses sionistas me atacaram do Rio de Janeiro, eles achavam que nenhum judeu brasileiro ia me defender. Foi a coisa mais linda que vários judeus brasileiros, como Bruno Huberman, a Tali, que é judia, né, que mora no Brasil há muito tempo, em Florianópolis, e judeus argentinos maravilhosos, judeus uruguaios, se reuniram. Eu tenho todos esses documentos que vão estar no meu livro também, saiu na imprensa, é só vocês pesquisarem. Judeus em minha defesa, uma carta de judeus não sionistas em defesa de Luciliana Issa. Foi uma coisa que me emocionou muito. Então, não é religioso. Esses judeus maravilhosos que me defenderam, porque sabe que não há nenhum conflito religioso. O que há é um país cometendo um genocídio contra um povo inteiro. Então, assim, eu só tenho a agradecer judeus de Florianópolis que se uniram em minha defesa. Então, Michel German, que é um sionista, enfim, e outros sionistas da Federação Israelita do Brasil, que me atacaram, tiveram que engolir uma carta linda escrita por judeus em minha defesa. Então, não é religioso. Isso me emocionou muito, Mima. Ô, minha querida, olha, agora a gente só tem 5 minutos, eu quero fechar com a sua fala, agradecendo já de pronto a sua vinda aqui, ter aceitado vir conversar comigo, né? E eu quero deixar assim muito marcado, gente, que o problema não são as religiões, mas o fundamentalismo religioso, esse sim mata. Esse sim está sendo instrumentalizado e instrumentaliza as nossas religiões, que deveriam ser um religare, né? Um ligar com Deus, um ligar com amor. Instrumentaliza, passando desinformação, generalizando pessoas, como se todos os muçulmanos fossem criminosos, invertendo histórias a favor de uma potência que tem o interesse puro e simples de vender armas, como você mesmo disse. E a gente sabe quantas questões existem de interesse ali dentro daquela região, e um povo que clama por justiça, que clama por amor, que clama por vida.
E obrigado por essas contribuições. Gente, vai haver mais. Eu quero que você deixe o seu recado fechando, porque eu quero salvar essa live e tenho que fechar ela dentro de 2 minutinhos. Senão a gente vai perder a gravação. Eu quero, depois eu vou gravar, gente. Vou botar lá no YouTube, viu? Vou baixar o vídeo. Eu só tenho a agradecer a você, Mima, ao Jean também, que me apresentou a Mima. A Mima está em Salvador, né? Tão longe e ao mesmo tempo tão perto do coração, tão perto da nossa humanidade. Obrigada. Obrigada. E assim, Obrigada. entendo, quando alguém falar para vocês, é um conflito religioso de milênios. Não é. Não é nem de milênios, porque cristãos, muçulmanos e judeus viveram por séculos em paz na Palestina. É um conflito criado pela Inglaterra e hoje alimentado por Israel há 75 anos da maneira mais violenta possível. Existem pessoas maravilhosas em todas as religiões. E existem, infelizmente, extremistas que matam em todas as religiões, inclusive na nossa, no cristianismo. A gente vê muitos crimes hoje acontecendo nos Estados Unidos também, com extremistas cristãos, né? Então, não sejam manipulados por esse ódio, porque o conflito não é religioso. Lutemos todos contra esse genocídio. A causa palestina, de um Estado palestino, é a causa da humanidade, é a causa mais importante dos nossos tempos. E um dia os nossos netos vão perguntar para a gente de que lado, se a gente estava lutando pela humanidade contra o genocídio, ou se a gente estava lutando ao lado de quem defende a indústria da morte, a indústria das armas, a indústria da guerra. Um dia os nossos netos vão perguntar para a gente como a gente agiu nesse momento, se a gente ficou em silêncio ou se a gente falou e denunciou em nome da paz, da dignidade humana de toda a humanidade. E a gente vai responder para eles o que a gente fez para os nossos